Olá pessoal, bem-vindos ao canal Elogia Variedades de Tudo Um Pouco. Espíritos existem? Fantasmas existem? Eu vejo pessoas mortas. Com que frequência? O tempo todo, estão em toda parte. Esse filme do Sexto Sentido é importante para vocês analisar a gravidade que é uma pessoa cética que não acredita em nada dessas coisas, querendo curar uma criança que tem o dom da visão. Eu, por exemplo, eu tenho o dom da sensação, né? De ser sensitivo, perceber quando eu sou possuído, essas coisas. Já o dom da visão eu não tenho tão forte igual dessa criança no filme. Já tive algumas visões, já vislumbrei até o paraíso. Mas o dom da visão semelhante ao dessa criança nesse filme, de ver o tempo todo em toda parte, eu já não tenho. Eu já não tenho esse dom dessa visão. Consigo ver até as trevas de procedência maligna que causa muita confusão. Mas ver os espíritos ocultos nas trevas, eu não consigo ver porque as trevas não deixam enxergar nem um dedo na frente dos meus olhos, de tão densa e escura que ela é. Então eu não vejo os espíritos ocultos nas trevas. Já essa criança nesse filme vê as pessoas mortas o tempo todo em toda parte. E aí, como tem um cético que não acredita em nada dessas coisas, achando que a criança que está perturbada, que a criança está tendo alucinações severas, decide curar a criança. Ele batalha para conseguir entrar na mente da criança e causar um bloqueio na mente da criança para ver se cura a criança. E o bloqueio que ele quer causar na mente da criança é do ceticismo total, da incredulidade total, para a criança acreditar que está tendo é só uma alucinação, que está doente e que tem jeito de resolver com medicamento, que não vai ver mais essas coisas, que vai curar, que vai se tornar uma pessoa comum. Uma falsa promessa de curar uma criança de uma suposta doença que não existe. Mas na cabeça do cético é doença mental. E por que isso acontece? Porque o pai da mentira, o maior mentiroso que existe, é que criou esse ceticismo. A maior artimanha e maquinação do diabo foi botar na cabeça das pessoas que ele não existe. É o maior segredo dele para ele agir no oculto, destruindo a vida do próximo. É assim que ele faz, ele coloca na cabeça das pessoas que ele não existe e assim ele pode agir nos bastidores, no ocultismo das trevas, fazendo mal ao próximo. Então, um doutor psicólogo formado no ceticismo de procedência maligna acaba fazendo mal a uma criança com o dom da visão, uma criança especial. Ao tentar fazer isso com essa criança, o que aconteceu com ele no final? Ele descobriu que ele é que estava morto. Quando a criança ensinou o segredo de como ele conversar com a esposa dele depois de morto. Porque ele foi morto por um paciente, depois de adulto, que ele teve a mesma atitude de tentar com ceticismo curar o paciente com o dom da visão. Aí, o paciente, depois de adulto, por ter se tornado uma pessoa frustrada, considerada louca por viver à base de medicamento, surtada, pessoa surtada, o cara surtado foi e matou ele. Então, ele tentou usar a mesma abordagem com essa criança, que vê mortos o tempo todo em toda parte. Tentar botar na cabeça da criança que a criança está doente e tem que tomar medicamento para poder se tornar uma criança comum. Então, nesse conflito de mente, qual mente que vence a mente de quem? Né? Qual cérebro que é mais forte que qual?
A criança foi deixando ele falar, foi deixando ele ir, foi envolvendo ele no mundo dela, né, criança, foi trabalhando a mente dele até ele se enxergar. Aí a criança fez ele se enxergar. Quando avisou para ele como ele deveria falar com a esposa, do jeito que ela entendesse ele. Aí quando ele foi falar com a esposa, não sabendo que ele estava morto, ele olhou na mão da esposa, viu o anel dele na mão da esposa. Foi aí que ele olhou na mão e de repente o anel que ele tinha certeza que estava na mão dele caiu, né, atravessou da mão dele. Aí ele descobriu que estava morto, entendeu? Essa é a parte interessante. E é esse que é o grande perigo. O diabo trabalhou o ceticismo da humanidade na Terra para fazer acreditar que ele não existe. E quem é formado numa psicologia do ceticismo endemoniado faz mal a quem tem o dom da visão, da clarividência, que tem esse tipo de experiência. E você derruba esse tipo de cético por terra quando você fala para ele. Então quer dizer que você é mais que Jesus na terra, né? A partir do momento que você diz que essas coisas não existem, você está dizendo que Jesus Cristo é mentiroso. O caminho, a verdade e a vida eterna. Então você é mais do que Jesus, né? Impressionante o tanto que você é muito mais que Jesus Cristo na terra. De certo, agora você tem a salvação para todas as nossas mazelas, né? De certo, você agora tem a cura para todos os problemas que nós vivemos nesse mundo atormentados. É, agora que você é mais que Jesus Cristo, você pode nos salvar? Você pode acabar com todos os problemas do planeta Terra? É mais do que o Salvador, o Rei da vida eterna? Bom, é uma maneira de tripudiar desse tipo de gente que se forma na psicologia de procedência maligna do diabo, de fazer as pessoas acreditar que ele não existe, trabalhando, ocultando a face dele, do mesmo jeito que ele age na mente humana há milhares de anos. É a estratégia para ele continuar desgraçando vidas sem punição alguma. É isso que vocês precisam saber. Só que, graças a Deus, o Império Cristão é poderoso também para pisar esse tipo de gente que ousa fazer isso com a gente. Então fique esperto. Quando a criança tem o dom da visão, é bom conversar com a criança acreditando na criança, não maltratar a criança. Falar, eu sei, filho, que isso tudo que você está falando é verdade. Mas não confiem em espíritos caídos aqui entre nós, espíritos presos aqui entre nós na terra. Eles não são de confiança, eles fazem coisas boas parecer coisas ruins. Eles fazem escolas que são boas para vocês parecer uma coisa ruim, faz vocês ter medo de escolas. Quando vocês entram dentro da escola e tem aquela sensação ruim, aquele pânico, com medo de sofrer bullying na escola, com medo de ser perseguido na escola, são essas forças das trevas que causam esse medo em vocês. Eu acredito que você é verdadeiro, que você tem esse poder, esse dom da visão, da clarividência. Então não acredite em tudo que os espíritos são capazes de fazer e falar. Eles também mentem. Eles costumam transformar coisas boas em coisas ruins, te deixar louco com mania de perseguição, mesmo você não sendo louco, sendo 100% são. Não acredite em tudo que os espíritos caídos aqui entre nós falam, não são de confiança. Leve a sério o que está escrito na Bíblia Sagrada. Maldito o homem que confia no homem, fala a respeito da gente ser desconfiado mesmo. Esses espíritos têm essa mania de falar que escola é ruim, de falar que a fé cristã é ruim, de ficar fazendo a gente ficar com raiva de cada defeitinho dos seres humanos, potencializando aqueles defeitinhos como se fosse muito gravíssimo. Tome cuidado com isso, pois nós seres humanos somos falhos. É normal você ver falhas em nós. A escola é uma coisa boa, não tem dúvida disso, mesmo que os espíritos digam para você que na escola que enforcou pessoas.
Preste atenção no que está aprendendo para poder trabalhar e lidar também com pessoas. O fato de frequentar a escola serve para vencer e superar a fobia social, o pânico e medo de pessoas. É importante não só o aprendizado aqui, que às vezes também tem um certo ceticismo que não é de muita confiança, mas também lidar com pessoas tete a tete, ao vivo, superando o pânico de pessoas, a fobia social, sabendo lidar com pessoas, conversar com pessoas, agir com pessoas, fazer e acontecer com pessoas em equipe e às vezes até individual, mas lidando melhor com as pessoas. Porque o inimigo maior da raça humana na Terra é que gosta de deixar a gente com ódio uns dos outros, com pânico uns dos outros, com mania de perseguição, com medo de qualquer coisinha. Não podemos deixar de viver por medo de morrer. Então não caia na lábia de nenhum espírito excomungado que te faça ficar com medo. Passe a ignorá-los e lidar melhor com pessoas reais, em carne e osso, igual você. Porque você estará lidando com pessoas de igual para igual. E lidar com o espírito, você já está em desvantagem por não ser do mesmo material. Tenha fé em Deus, trabalhe, estude, seja fiel, determinado, tenha juízo na cabeça, misericórdia e fé. Misericórdia das pessoas reais, de carne e osso, que são frágeis demais em relação a tanta maldade demais. Que Deus abençoe todos vocês, vitória na luta que eu vou aqui. Eu fui.